Bem, um bom dia a todos, uma alegria estarmos aqui. Novamente, depois de alguns anos, o Arthur, quando eu vim aqui, ainda estava começando a fazer palestras, né? Então, e numa casa centenária, certamente com muita história, né? Muito consolo, muito esclarecimento levado ao longo desses 100 anos para aqueles que aqui buscaram esta casa espírita, né? A nossa ideia hoje, como o Arthur propôs, é falarmos da Revista Espírita de Kardec, essa obra desconhecida ainda do movimento espírita. E como nós estamos aqui nesta manhã, nesse 11º encontro do Evangelho do NEP, nós vamos juntar as duas coisas. Na nossa primeira fala, nós vamos falar propriamente da Revista Espírita, características, como que ela surgiu, qual era a ideia de Kardec, etc., trazer algumas curiosidades da revista. E na segunda parte nós já vamos direcionar a própria Revista Espírita para Jesus, porque ali nós vamos encontrar notáveis referências a respeito do Mestre Nazareno. Então essa é a nossa ideia. E nós aqui vamos usar o slide, alguns textos nós vamos trazer aqui para que vocês possam aí visualmente ler. Nós sintetizamos alguns textos e não vamos comentar tudo o que for exibido. Alguns pontos daquilo que for exibido, numas frases um pouco mais longas, mas só para que vocês possam visualmente ter noção da grandeza do que nós podemos encontrar na Revista Espírita. Peço desculpa se tiver, é a primeira vez que eu usei a inteligência artificial no PowerPoint. Eu vi alguns confrades do movimento espírita usando, fiquei curioso, eu uso às vezes a inteligência artificial, não para substituir o esforço humano, a inteligência humana, mas complemento, né? Eu tinha alguns e aí eu pedi para que ela desse uma melhorada no design, na cor de fundo, enfim, gostei. Depois que eu mandei para o Arthur, que eu vi que ela cortou a revista lá em cima, e a culpa não é minha, viu? É culpa da inteligência artificial, ela que cortou em cima. Tá? Mas esses recursos vêm para ajudar. Eu não tenho dúvida que Kardec, se tivesse encarnado, usaria as duas IA. A inspiração dos anjos e a nossa inteligência artificial, né, como recurso, uma ferramenta adicional, repito, não substitutiva dos nossos esforços. A ideia é deixar no coração de vocês o desejo de, ao sair daqui, estudar a Revista Espírita, né? Esse é sinceramente o nosso desejo, né? Deixa eu só voltar aqui. Ali já está avançando tudo, tá? Depois então nós vamos aqui, ó. Que fez Allan Kardec? Nós vamos ficar ali com a primeira parte do slide. Eu tinha configurado para trazer aos poucos, né? Mas trouxe tudo. Então, que fez Allan Kardec? A Revista Espírita, ela é para nós uma oportunidade de conhecer a fundo Allan Kardec. Conhecer a sua tarefa, conhecer a sua missão, conhecer a alma do codificador. Nas obras fundamentais, as 5 obras da codificação, nós vamos conhecer, sim, Kardec, a metodologia, Kardec, o codificador, Kardec na sua fidelidade ao que os benfeitores trouxeram para nós. Nós vamos ver a sua principal missão, codificador, mas não a única. Por isso que na Revista Espírita nós vamos poder conhecer estas outras facetas de Allan Kardec. A sua dedicação, o seu empenho, o seu lado moral. Pouco se fala no movimento espírita. Nós costumamos, às vezes, falar de virtudes e usamos muitos exemplos de personalidades que merecem destaque, cujas pegadas luminosas marcaram a história da Terra. Mas notem como nós temos dificuldade de, às vezes, exemplificar virtudes citando Kardec. Porque nós não conhecemos o lado moral de Kardec, que vamos encontrar com exuberância na Revista Espírita. As missões de Kardec nós poderíamos sintetizar basicamente em 5. Tá? Que fez Allan Kardec? Sua missão principal, o codificador. Captar o pensamento dos imortais sob a tutela do próprio Cristo, o Espírito de verdade, e trazer para nós
o chamado Pentateuco. Alguns não gostam da expressão, eu pessoalmente não vejo problema nenhum. O Pentateuco, as 5 obras fundamentais de Allan Kardec. Mas na revista, além disto, nós vamos encontrar, por exemplo, as viagens de Kardec. As viagens. Ele fez 5 grandes viagens em nome do Espiritismo, levando a mensagem espírita, visitando aqueles grupos espíritas iniciantes da época, grupos pequenos, grupos maiores. Em Lyon, Bordeaux, já tínhamos grandes centros espíritas, não comparado aos nossos centros de hoje, centros mais modestos, com menos atividades do que nós temos hoje na casa espírita. Naquela época, no começo, não tinha, por exemplo, evangelização, juventude espírita, naquele primeiro momento não havia. O que era natural, porque faltavam trabalhadores, ainda era algo muito tímido, mas Kardec visitava. Então as viagens de Kardec estão ali registradas na Revista Espírita. 1860, 61, 62, 64 e 67. A de 62 virou um livro à parte, Viagem Espírita de 1862. Mas é Revista Espírita, só não ficou registrado na revista porque não cabia. Iria ocupar muito tempo, muito espaço. E daí ele faz então um livro à parte. Então, Kardec nunca estava inativo. Nós vamos ver isso num determinado texto da revista. Quando nós estudamos a vida de um espírito superior como Kardec, a gente cansa só de ver. Porque fala, meu Deus, que dedicação. Porque nós, antes de conhecer a fundo Kardec, imaginávamos talvez que nos intervalos das obras fundamentais, 1857, 1861, 64, 65, 68, o lançamento das 5 obras fundamentais, que será que ficava fazendo Kardec? Será que só revisando, que já era uma tarefa importante, revisando para novas edições? Não, as viagens. Além das viagens, nós vamos encontrar na Revista Espírita as cartas. Kardec, em muitos momentos, vai compartilhar estas cartas com os leitores da Revista Espírita, porque através das cartas ele respondia dúvidas pertinentes que ele publicava na revista para conhecimento de todos, do movimento espírita inicial, mas ali ele chega a falar que recebia em média 10 cartas por dia. Façamos as contas, quantas cartas por mês? 300. Quantas por ano? Ele não dava conta de responder tudo. Ele lá diz da revista, não tenho como responder tudo. Algumas eu respondo, outras eu publico na revista, mas era uma tarefa. Tanto que, isso nós só ficamos sabendo, não está na Revista Espírita, porque na atualidade tem nos chegado cartas da época, documentos da época, que somente agora estão sendo tornados públicos. E através desses documentos, junto com a revista, amplia-se até o nosso conhecimento a respeito de Kardec. Então ele chegou a ter 3 secretários para ajudar especialmente com as cartas. 1864 até 66 aproximadamente, ele chegou a ter 3 secretários que o ajudavam especialmente com as correspondências. O que mais nós vamos encontrar na revista dessas tarefas de Allan Kardec? Dirigente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec estava no primeiro centro espírita do mundo que ele fundou, 1858, mês de abril. Então ali ele tinha uma atividade ininterrupta como presidente daquela casa espírita. Ele, desde a fundação até a sua desencarnação, exerceu essa função de presidente. E tinha, naturalmente, por ser o próprio codificador, uma liderança espiritual espontânea. Kardec não era alguém impositor. Kardec, vemos na Revista Espírita, era alguém profundamente amoroso e respeitoso. Tanto que pelas cartas atuais nós vamos saber que ele enfrentou, naquela época já tinha, viu, gente, problemas dentro do movimento espírita. Problemas de dissidentes, pessoas que sorriam na sua frente e o agrediam pelas costas. Ele nunca nominou ninguém. Ele nunca fez questão de ficar expondo as pessoas. Fulano fez isso para mim, ciclano me abandonou, nunca. E a gente vê a sua forma respeitosa e amorosa de lidar com
dissidências dentro do movimento espírita que já havia naquela época. Então ele tinha essa função, e nós vamos ver isso numa boa parte da revista. Porque uma das seções que a revista espírita tinha chamava-se boletins. Boletins. A revista tinha algumas seções assim meio permanentes, né? Então, boletins, notícias bibliográficas. Kardec lia, estava atento aos livros que eram lançados à época, e se o livro falava de algum ponto do espiritismo, não era livro espírita, mas que falava de imortalidade, que falava de mediunidade, que falava de reencarnação, ele divulgava a obra em reforço aos princípios do espiritismo. Comunicações espirituais, vamos falar disso um pouco mais à frente, mas tinha os boletins, onde ele sintetizava as atas administrativas das reuniões da Sociedade Parisiense. Para trabalhador e dirigente espírita é indispensável. Indispensável. Porque ali nós vamos ver esse lado dirigente de Allan Kardec. E nós vamos ver problemas da época que se repetem hoje. E nós vamos ver a espiritualidade muito próxima ali de Kardec. São Luís Espírito era o presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então muitas comunicações de orientação à Sociedade Parisiense vinha por São Luís. E tem uma até pitoresca, né? Ele manda um recado pelo médium pedindo para que os presentes cochichos durante a reunião. Está lá. Estão cochichando muito na reunião aí, vamos prestar mais atenção. São Luís, né? Então tem coisas curiosas. Além de dirigente, veja, codificador, cartas, viagens, dirigentes e a própria revista espírita. Naquela época não tinha a IA como tecnologia, não tinha eletricidade, não tinha Ctrl+C, Ctrl+V, era a luz de vela, lamparina, caneta, né, de pena, todo mês, ininterruptamente, sem falhar uma vez. 136 revistas. E ele era o responsável pela revista. A obra era dele, a revista espírita. Era a sua responsabilidade. Não falhou um mês. E quando a gente vê o conteúdo da revista, de cada mês, de cada periódico, de cada jornal, é impressionante o conteúdo, a qualidade. Porque às vezes, né, a gente tem a obrigação de escrever uma revista, um jornal todo mês, e no dito popular, às vezes, o que a gente faz? A gente vai enchendo linguiça, né, como diz aí em alguns locais. Né? Vai colocando algumas coisas por colocar para preencher espaço. Lá não tem isso. Lá eu me impressiono toda vez que eu vejo a qualidade daquilo que Kardec colocava na revista espírita. Todo mês, sem falhar. Espírito superior, gente. Na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós temos lá uma referência a respeito de Kardec, uma reunião no mundo espiritual, o próprio Cristo presidia, e lá a vinda do Consolador prometido, e um dos grandes discípulos do Senhor viria à Terra na condição de codificador. É a referência que nós temos nessa obra, né? Então, em síntese, né, vi, observei, estudei com cuidado, coordenei-os e deduzi consequências. Outro poderia ter feito. Aceitei a tarefa e será a obra até o fim de minha vida. E ali estimou em 10 anos a finalização de sua tarefa. Está na revista de julho, todo mês e ano é a revista, gente. Novembro de 1864, julho de 1859, no discurso de 1 ano da Sociedade Parisiense. Essa segunda frase aqui, nós vamos encontrar muito na Revista Espírita. Este vi e observei é o lado homem de ciência, homem de racionalidade, homem que estava atento a tudo que acontecia à sua volta. Então, quando ele viu e observou os fenômenos, as mesas girantes, como homem de ciência racional, ele percebeu que as mesas não poderiam responder perguntas. Porque para todo efeito inteligente, há que se ter uma causa inteligente. E que a eletricidade e o magnetismo, e ele estudava o magnetismo de Mesmer, não há provas, ele não foi discípulo de Mesmer, mas ele estudava o magnetismo de Mesmer. E ele conhecia muito a eletricidade e magnetismo, não é. E percebeu, portanto, a influência dos espíritos trazendo uma mensagem
espiritual à Terra sob a tutela do Cristo. Então, na Revista Espírita, nós vamos poder observar cada um desses verbos: o ver, o observar, né, sem preconceito, mas com muita racionalidade, com muita fidelidade à sua missão. Estudei com cuidado. Nós vamos ver o zelo que Kardec tinha ao estudar os fatos da vida à luz da doutrina, ao estudar os próprios conceitos da doutrina espírita, não só nas obras fundamentais, mas depois nós vamos colocar um item aqui: por que estudar a Revista Espírita, e nós vamos ver que ela vai servir e muito como reforço doutrinário. Na revista nós vamos ver essa metodologia de Kardec de estudar, coordenar os ensinamentos, estabelecer um filtro doutrinário. A Revista Espírita não era uma aventura do codificador onde ele colocava qualquer coisa ali sob o nome de espiritismo. Não. Havia um mínimo, um filtro doutrinário. Kardec colocava as coisas ali, os temas, com muita seriedade, muitas vezes propondo até reflexões nas casas espíritas, porque a revista, ela naturalmente estava nos 4 cantos do mundo, porque o movimento espírita ia crescendo, grupos iam crescendo, pessoas iam estudando a doutrina nos 4 cantos do mundo. Vejam, deduzir consequências, porque Kardec, a sua preocupação não era apenas de trazer princípios e conceitos, que são as consequências doutrinárias dos fenômenos que ele estava vendo, das comunicações que os espíritos enviavam à Terra pela mediunidade. Kardec não era médium ostensivo. Na revista, olha a grandeza de Kardec. Quando muitos de nós queremos ser médiuns ostensivos, e cada um tem seu motivo para, às vezes, o desejar, algumas vezes movido pelo orgulho, Kardec, num texto da revista, ele agradece de não ser médium ostensivo. Agradeço não ter mediunidade ostensiva, porque senão eu iria incorrer num erro grave. Eu ia talvez querer ser o único médium que receberia as fontes do mundo espiritual. Não sendo médium ostensivo, me utilizei de dezenas, quiçá na revista, o grande laboratório, centenas de médiuns espalhados pela Terra, por onde os espíritos mandavam as mensagens espirituais. Isso permitiu com que recebesse uma diversidade de comunicações e ele pudesse adotar um dos grandes critérios, talvez o principal, que ele reforça na Revista Espírita: a universalidade dos ensinos. A verdade não vem apenas por um único espírito, por um único médium. Então ele agradece, né? Então nós vamos... E consequências morais, que talvez seja para nós o ponto mais importante. Na revista ele vai trabalhar esses aspectos morais daquilo que a doutrina espírita nos propõe enquanto educação dos sentimentos, reforma íntima, etc. Olha a humildade de Kardec. Outro poderia ter feito. Ou seja, eu não sou o único que poderia executar esta obra. Que daí já estaria incorrendo em orgulho, e se assim eu pensasse, talvez dificultasse até a sintonia com os benfeitores espirituais. Embora não fosse médium ostensivo, os próprios espíritos vão registrar que Kardec tinha uma plena sintonia com a equipe espiritual do Espírito de Verdade e com o próprio Espírito de Verdade. Há um texto onde eles falam: você nem imagina, você às vezes nem percebe, mas nós aqui pensamos e você capta com uma facilidade impressionante. Então Kardec era alguém que estava tão sintonizado. Por quê? Porque ele era da equipe do Espírito de Verdade. A equipe do Espírito de Verdade se desdobrou em duas, se dividiu em duas. Uma parte ficou no mundo espiritual, né, trazendo a mensagem à Terra. Vemos São Luís, Santo Agostinho, e para nós nos parece que lá quem liderava era João Evangelista. É o primeiro a assinar os prolegômenos do Livro dos Espíritos, né? Inclusive tem uma obra de Humberto de Campos, o Arthur deve lembrar, onde tem esse diálogo de Jesus com João Batista, né? É necessário que os mortos falem, né? Falem à terra. E quem liderou aqui
Allan Kardec. Então ele estava plenamente sintonizado. Nós pensamos aqui, você capta com uma facilidade que você nem percebe, flui de forma tão natural, porque a preocupação de Kardec não era dele ou dos espíritos, era trazer esse conteúdo espiritual insubstituível, né? Outro poderia ter feito. Tinha na Terra outros? Tinha. Um espírito superior como Kardec provavelmente não faliria na sua missão. Mas tinha lá Leon Denis, né? Tinha na Terra Gabriel Delane, um pouco mais novo, né? Era criança na época de Kardec, mas que eventualmente poderia. E vieram a somar, trabalhar muito pela codificação, divulgar a divulgação. Mas tinha na Terra outros, mas naturalmente Kardec deu conta com excelência, né? E será obra até o fim da minha vida, e de fato foi. De fato foi. Trabalhou pela codificação, pelo movimento espírita, até a sua desencarnação, com a saúde debilitada, muitas vezes adoecido, por conta desses 10 anos praticamente aí ininterruptos. Na verdade são 15 anos, desde o primeiro momento, com as mesas girantes, ali mais ou menos 1853, mas a partir da publicação do Livro dos Espíritos e a fundação da Sociedade de Paris, né, ali praticamente no primeiro ano, 10 anos. Vejam a noção que Kardec tinha da sua tarefa. Porque quando ele proferiu o discurso de 1 ano da Sociedade de Paris, 1 ano, abril de 1859. Foi publicado na revista em julho. Quando que ele desencarna? 31 de março de 1869. Exatamente 1 ano. 10 anos. Ele tinha plena noção. Então ele percebia o tempo avançando, o quanto ele tinha que realizar, em especial as 5 obras fundamentais, e ele muitas vezes apressava, e a espiritualidade às vezes pedia para ele: calma, cuida da tua saúde um pouco. Ele adoeceu várias vezes pela sua dedicação, ele percebendo que o tempo voava e ele ainda tinha muita coisa a fazer. Mas ele segue, foi obra de fato, até o fim da sua vida. Para onde que eu aponto aqui, Arthur? Para lá? Como surgiu a Revista Espírita? A Revista Espírita, Kardec, após o lançamento de O Livro dos Espíritos, Kardec percebeu que a ideia espírita adquiriu muitos simpatizantes. Naquela época, o espiritismo não tinha conotação religiosa. Muitas pessoas de outras religiões mantinham a sua religião e adotavam o pensamento espírita, como acontece até hoje. Para nós espíritas não há problema nenhum. A nossa casa espírita, as casas espíritas recebem pessoas de outras religiões e não impõem conversão, não fazem disso nenhum problema, até porque para nós o importante é que o pensamento espírita esteja no coração das pessoas. A imortalidade, a reencarnação, a crença num Deus justo e amoroso, as pessoas se transformarem em pessoas de bem. Esta é a principal tarefa da doutrina espírita, não proselitismo, não conversão religiosa. E Kardec percebeu que o pensamento espírita crescia muito. Na Revista Espírita, ele estima que só em Paris, 6 meses após a publicação de O Livro dos Espíritos, já havia em torno de 60 mil simpatizantes do espiritismo, só em Paris. E a ideia crescia, porque os fenômenos vieram realmente chamar a atenção daquelas pessoas. Muitas curiosas apenas, mas outras que também começaram a perceber algo superior, algo diferente, queriam entender aquilo. Então, como a ideia espírita crescia, Kardec queria atender a esse movimento espírita inicial, atender a este público, atender a tudo isto, às dificuldades de compreensão, atender. Até hoje nós temos dúvidas doutrinárias, o que é muito natural, gente. Há questões complexas, a gente estuda, porque fica em dúvida aqui, como será que é? A gente deduz, então, haveria dúvidas. O espiritismo seria, como foi, atacado. E Kardec precisava atender a estas questões. E aí ele começa a pensar
na possibilidade de escrever uma revista, um jornal que atendesse, um periódico. Aí veja o espírito superior. Ele começa a pensar em novembro de 1857. Nós, espíritos de terceira ordem, quando a gente recebe uma inspiração e começa a pensar, às vezes a gente nem executa, a gente vai executar anos depois, vai passando tempo, vai passando tempo, vai passando tempo, né? Como diz o espírito Camilo pelo Raul, às vezes a gente pratica o que se chama abortamento psíquico. Os espíritos trazem a inspiração e fica aqui, daqui a pouco a gente aborta, elimina a ideia. Um espírito superior como Kardec captou a ideia do espírito de verdade, que através da médium Hermance Dufault, grande responsável pela segunda edição, a edição com 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, lançada em março de 1860, ela recebe uma comunicação do Espírito de Verdade. A ideia é boa, apressa-te. Isso mais ou menos ali 15 de novembro de 1857, está em Obras Póstumas. E ainda o Espírito de Verdade vai dizer assim, né? Não basta a ti escrever 1, 2, 10 obras, é necessário que te mostres no conflito, na luta. Então vejam que o Espírito de Verdade já estava antevendo as lutas e os conflitos que o Espiritismo passaria. Conflitos externos, ataques, distorções. Na Revista Espírita nós vamos ver distorções desleais, gratuitas, a ponto de chegarem a acusar o Espiritismo de deixar as pessoas loucas, a ponto de comentarem que o Espiritismo fomentava o suicídio, a ponto de comentarem que o Espiritismo era contra os valores familiares, distorções as mais graves possíveis, conflitos. E naturalmente que algo deveria ser feito. E Kardec o fez, veremos, com muita responsabilidade e amorosidade, e sem ofender. Eu nunca vi uma palavra de Kardec ofendendo quem quer que fosse. Eu nunca vi. Por mais que a doutrina fosse vilipendiada, atacada, ali o conflito externo, às vezes autoridades religiosas escreviam nos jornais, falavam em público nos seus cultos religiosos coisas gravíssimas contra o Espiritismo, chegava ao conhecimento de Kardec, naturalmente que ele fazia um filtro do que ele responderia ou não responderia. Kardec não era alguém que qualquer ofensa ao Espiritismo, um ansioso, que qualquer... Não, preciso falar, preciso rebater isso, preciso rebater isso. Na própria Revista Espírita, em 1858, num artigo chamado Polêmica Espírita, ele definiria muito bem quando ele atuaria, quando ele não atuaria. Até porque ele diz ali, é necessário gerir o nosso tempo e a nossa energia vital. Porque se ele ficasse respondendo a tudo, mas ele sabia que o batismo de todas as ideias novas era o ataque, que o Espiritismo sofreria. Então ele soube muito bem andar nessa corda bamba, quando silenciar e quando defender o Espiritismo com amorosidade. Aliás, eu tenho uma palestra onde a gente usa esse perfil, essa característica moral de Kardec na revista, para nos ensinar aos espíritas, como se portar nas redes sociais, que para nós é um exemplo. Mas também enfrentaria os conflitos internos, como nós falamos, dentro do próprio movimento espírita. Era preciso mostrar, né, no conflito. E aí ele, 45 dias depois, janeiro de 1858, com o apoio financeiro da esposa, a sua grande parceira espiritual, espírito notável, Amélie, espírito notável. É graças a ela, o apoio financeiro dela, o estímulo dela, que ele começa a Revista Espírita sem um único assinante. Porque depois a revista iria ter assinantes e iria ser de vendagem pública nas livrarias da época. No auge da revista, pode parecer um número inexpressivo na atualidade, mas na época não era. Chegou a ter mais ou menos 2.000, alguns falam 1.800, 2.000, 2.500 assinantes naquela época. Só que naquela época, às vezes, cada assinante
era um dirigente, um trabalhador de uma determinada casa espírita. E ele usava a revista espírita para toda a casa, para todos os adeptos, todos os frequentadores. Era algo que todo mundo esperava. Esperava. Sabe aquela ansiedade, a revista do mês seguinte, a revista do mês seguinte, a revista esperando, porque era de uma importância grande para o movimento espírita, as orientações, as instruções, era algo notável. Tanto é assim que Allan Kardec recebe cartas dos assinantes pedindo, por favor, aumente a periodicidade. Quinzenal, chegaram a pedir semanal. Kardec fala, impossível, eu não tenho apenas essa tarefa. Impossível, dada a importância. E aí, então, eu tenho dito que a revista espírita se assemelha às cartas de Paulo. Porque Paulo fundava as igrejas primitivas, as comunidades cristãs, e ele não tinha tempo de voltar a todas, de atender todas as demandas presencialmente. Ele era instado, muitas vezes, a ajudar em conflitos, em orientações espirituais. E aí ele, inspirado pelo Cristo, as cartas de Paulo. Kardec, inspirado pelo Cristo, o Espírito de Verdade, a revista espírita, o meio de chegar aos rincões mais distantes do planeta, atendendo a este movimento inicial. Com muita coragem, né, para poder começar, como eu disse, sem um único assinante. Simplesmente a retaguarda da esposa, a retaguarda dos benfeitores espirituais, e ali ele começa. E vai. Janeiro de 1858 a abril de 1869. Sob a responsabilidade de Kardec. Ele foi tão extraordinário que ele diz assim num texto da revista: a revista é obra de minha responsabilidade pessoal. Eu não quero manchar aqui a minha fala com a revelação espiritual. Então, ali tem muitos textos de Kardec mesmo. Então, ele fala, minha responsabilidade. Claro que vai haver, nós vamos ver comunicações espirituais extraordinárias. 136. Olha os números da revista, gente. Traduzida para o português, toda a revista espírita de Kardec. Por que a gente fala revista espírita de Kardec? Porque ela seguiu depois da desencarnação de Kardec. Lemarie, Amélie, virou depois mais espiritualista do que espírita. Determinados períodos difíceis, parou ali perto da Primeira Guerra Mundial. Hoje está sob o comando do Conselho Espírita Internacional. Existe a revista Espírita Eletrônica hoje, que já está no número 50 e pouco a 60 lá. Então, por isso que a gente fala revista Espírita de Kardec, né, que para nós é realmente indispensável. Os números são 136 revistas. Cada revista tinha, em média, vai oscilar em 10, 12, 8 artigos. Então, nós podemos aqui somar 1.500 artigos, textos da revista espírita. Por isso que a obra Um Tesouro Inestimável, as pessoas perguntam, 3 volumes, não está toda a revista ali. É uma compilação por temas, mais ou menos 40% da revista espírita. Não tem como trazer tudo. Por isso que o estudo dela ela é insubstituível, né? Então, 1.500 textos, então é impressionante, né? Obra pessoal, cuja responsabilidade assumimos inteiramente. Não há para nós um só dia de repouso absoluto. Lembra nós, às vezes nós, né, espírita, a gente trabalha durante a semana na casa espírita, aí chega aquele final de semana, puxa, trabalhei bastante, esse final de semana não quero fazer nada, quero descansar, né? O que não está errado, é a lei do repouso. Às vezes trabalhamos arduamente durante a semana, né? Aqueles que viajam com a doutrina, às vezes chega um final de semana, Arthur, e fala, não tem palestra, né? Posso ficar com a família, posso ficar em casa, é gostoso. A gente precisa disso, né? Então, um final de semana mais tranquilo. Para Kardec não teve um dia de repouso absoluto. Todos os dias dedicados ao espiritismo. Teve um dia. Mesmo quando ele viajava, mesmo quando ele precisava cuidar da saúde, a mente pegando, anotando alguma coisa, pensando no espiritismo, né? Então é impressionante mesmo esse vigor de Kardec, né? Qual era a finalidade da revista dita pelo próprio Kardec em novembro de 64? É o complemento e o desenvolvimento de nossas obras doutrinárias. A forma periódica nos permite nela introduzir mais variedades e registrar as atualidades. Nela se desenham as diferentes fases do progresso da ciência espírita. Vêm ensaiar-se as teorias novas, que não podem ser aceitas senão depois de recebidas a sanção do controle universal. É o próprio Kardec.
o complemento e o desenvolvimento de nossas obras doutrinárias. Ele está se referindo às obras fundamentais. Eu ouso acrescentar, um complemento indispensável das obras fundamentais de Kardec. Que ali nós vamos encontrar, nós vamos ver um reforço, né, um apoio doutrinário das temáticas tratadas nas obras fundamentais de Kardec. Então é um complemento indispensável. Se estudássemos a Revista Espírita, nós teríamos menos divergências doutrinárias. Muitas coisas que se discutem às vezes estão respondidas na Revista Espírita. Nós vamos encontrar coisas notáveis na Revista Espírita. Notáveis. Certa feita, alguém veio nos perguntar, nós falamos, um dirigente antigo, de uma cidade do interior de São Paulo, ele falou assim, na nossa casa espírita não tem passes, porque Kardec nunca falou sobre passes. E aí ele falou assim, e na Revista Espírita o senhor já estudou? Eu falei, não, então é obra de Kardec. Embora tenha estudado os fluidos, na Gênese em especial, falando dessa transmissão, mas ali na Revista Espírita ele vai citar trabalhos de passes, né, em casas espíritas da época, e ele vai citar. Lá ele vai falar dos passes. Ah, é verdade? É verdade. Água fluidificada. Há referências na Revista Espírita. Só para a gente ter noção de muitas coisas que tem coisas que nós achamos que Kardec nunca tratou desse assunto. Tem na revista. Um tema muito atual, eu não vou entrar nele porque seria um outro seminário. As pessoas falam, hoje, na terminologia atual, existem chamados os homoafetivos, os trans, etc. Kardec traz uma explicação na Revista Espírita. Janeiro de 1866, até num artigo muito pitoresco e grave. As mulheres têm alma? Por que Kardec propõe esse tema? Porque ele recebia cartas e via que naquela época, na França, as mulheres estavam tendo acesso ao nível superior, faculdades. E muitas pessoas não gostavam disso. E Kardec foi um grande defensor das mulheres. E ele vai falar que não tinha razão de ser. Né? Porque daí ele comenta que houve épocas em que a mulher não tinha nem alma. Só deram alma à mulher porque não sabia o que fazer com Maria de Nazaré. Bom, se Maria de Nazaré tem alma, tem que ter alma, as mulheres têm que ter alma. Né? Então as mulheres ganharam alma aí graças a Maria de Nazaré. Né? Então, explicando porque lá ele chama de anomalias aparentes. Por que muitas vezes o espírito encarnado apresenta esses comportamentos, né? E ali ele explica. Então é muito interessante, né? Variedades. Revista Espírita, nós vamos encontrar todas as temáticas doutrinárias que nós podemos imaginar. Eu não sei se usa essa expressão hoje, eu sou da época que chamava cartilha. Eu fiz uma cartilha minha, pessoal, as anotações pessoais da revista, para artigos, palestras, e ali eu consegui, no mínimo, colocar 40 temas doutrinários. Então nós vamos encontrar na revista Deus, Jesus, que nós vamos falar hoje, na segunda parte. Nós vamos encontrar obsessão, nós vamos encontrar provas e expiações, nós vamos encontrar reencarnação, nós vamos encontrar caridade, nós vamos encontrar transição planetária, nós vamos encontrar temáticas fundamentais do espiritismo, nós vamos encontrar a ocupação dos espíritos no mundo espiritual, nós vamos encontrar a pluralidade dos mundos habitados, nós vamos encontrar temas sobre educação e família, fenômenos, enfim. A revista tem uma variedade imensa e essa era a ideia de Kardec. Registrar as atualidades. Kardec, como eu disse, estava conectado ao que estava ocorrendo à sua volta. Fatos da época. E ele usava a revista para isso. Eu acho interessante, porque às vezes Kardec pegava fatos dos jornais e das revistas da época e trazia para a Revista Espírita para comentar à luz do Espiritismo. Talvez nós tivéssemos que fazer até mais isso hoje na Casa Espírita. Porque às vezes hoje, com as redes sociais, acontece um fato grave, inexplicável para muitos, e nós podemos abordar o estudo, inserir nos nossos comentários,
para mostrar a atualidade do pensamento espírita e como ele nos explica coisas tidas como inexplicáveis, a partir do momento que nós conhecemos as leis divinas. Kardec fazia isso. Então, às vezes, publicava lá tinha um suicídio, um assassinato, um fenômeno numa casa lá de movimento de objetos, pedras que eram arremessadas, barulhos, coisas assim. Vou pegar um caso para você, por exemplo, foi publicado Família de Monstros. Uma mãe que tinha 5 filhos, um deformado, que ali parecia mais como um animal do que como um ser humano. O outro tinha problema, uma deformidade física. O outro tinha uma limitação física. Então ela coloca Família de Monstros. E aí Kardec traz. E sabe o que era interessante nesses fatos? Aí a grandeza da Revista Espírita, gente. Kardec trazia a notícia, que às vezes vinha por jornais, ele citava, por cartas, por assinantes, que traziam fatos. Kardec lia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Lia. E o que acontecia? Vinham comunicações espirituais complementares sobre aquele fato. Então, na Revista Espírita, nós tínhamos o fato, a explicação, a nota, ele colocava nota, que era a nota de Kardec, que já era extraordinária, já não precisava mais, nada. E às vezes vinha um plus a mais, uma comunicação, ou às vezes até várias comunicações espirituais, complementando a observação doutrinária de Kardec. Aí ficava um material rico, farto do ponto de vista doutrinário. Gente. Tem coisas ali impressionantes. Família de Monstros, quando foi lida na Sociedade de Paris, o benfeitor que se comunica explica o porquê. Explica porque ela foi uma mãe muito orgulhosa numa vida anterior, onde ela teve muitos filhos de uma beleza física impressionante e se orgulhava disso. Humilhava as outras mães, mostrando a beleza de todos os seus filhos. E nesta reencarnação, em expiação, vinha ali agora tendo filhos com deformidades, com limitações. A comunicação não diz, mas é provável que talvez esses filhos daqui, se não todos, uma parte deles sejam aqueles mesmos filhos que também se orgulharam da beleza física, que também estavam passando por expiações. E aí os espíritos explicam. Então essas atualidades, né? As fases do progresso espírita. Isso é interessante. Em quase todas as revistas, no começo do ano, por exemplo, vamos lá, janeiro ou fevereiro de 1861. Aí ele tinha um artigo, O Espiritismo em 1860. Aí Kardec fazia um sumário do que é o movimento espírita, lutas, desafios, conquistas. Fazia um sumário das lutas e das conquistas do ano anterior. Então ali nós vamos encontrar essas fases do movimento espírita, ano a ano. Ano a ano. Então, para nós espíritas, é conhecer um pouco a história do movimento espírita. E às vezes lançava ideias, teorias, né, que ele aguardava a universalidade dos ensinos. Por quê? Porque Kardec escrevia um texto doutrinário, sinalizando num caminho. E aí, o que acontecia com os leitores das casas espíritas, muitas vezes? Comentavam, liam, e lá nas casas espíritas, desses rincões distantes, os benfeitores se comunicavam avalizando aquele texto de Kardec, complementando. E aí respondiam a Kardec e Kardec publicava na revista. Então ele jogava como um terreno de ensaio para ver a reação das criaturas humanas, dos espíritas da época, dos simpatizantes e dos espíritos que se comunicavam nas outras casas espíritas. E algumas poucas questões, pouquíssimas. Quando a gente estuda a Revista Espírita cronologicamente, nós vamos ver que algumas ideias foram aprimoradas a partir da Revista Espírita. Por isso que é importante, pelo menos uma vez, estudar cronologicamente. Foram aprimoradas. O Kardec não aceitava a possessão, a palavra possessão, de início. Porque a palavra, e ele tinha razão, porque a palavra possessão pode pressupor a ideia de que o espírito obsessor expulsa definitivamente do corpo o encarnado, tomando posse definitivo daquele corpo. E não é esta a ideia. Mas depois, estudando um caso na Revista Espírita de obsessão,
que é um capítulo à parte, tem vários casos, caso Júlia, ele vai perceber que há casos de fascinação e de subjugação gravíssimos que vão além de uma mera subjugação. Aí ele falou, há casos de possessão mesmo, onde os espíritos conseguem um domínio sobre o encarnado impressionante. Não expulsa o espírito encarnado, mas consegue um domínio tal que é uma possessão. Tanto que ele retifica na Revista Espírita, ele aceita a palavra possessão, que nós vamos encontrar depois na obra A Gênese, um item num determinado capítulo. Eu brinco, eu não tenho a memória do Jorge Elahá, viu, gente? Jorge Elahá cita capítulo, página, tem qual parágrafo está. Está ali para o capítulo 14, 15, obsessão e possessão. E aí Kardec explica. Então, só aqui a gente já percebe o quanto vale a pena estudar a Revista Espírita por tudo isso, né? Vamos. Acho que demora um pouquinho. Vamos lá, Selgui. Pode avançar. Aí, ok. Então aqui nós só vamos passar rápido para a gente finalizar a primeira parte daqui a uns 10 minutos, mais ou menos, 15 minutos. Então Kardec coloca a Revista Espírita como se fosse, na introdução ele diz, é uma tribuna. Ou seja, usando uma linguagem atual, as redes sociais do Espiritismo. Se Kardec estivesse encarnado, ia divulgar o Espiritismo, Instagram, Facebook, por todos os meios, com responsabilidade. Porque o que nós vemos hoje é uma enxurrada, às vezes, de textos de má qualidade doutrinária, né? Discutiremos, mas não disputaremos. Então, na revista, há um espaço para uma discussão saudável, não imposição de ideias. Por isso que eu coloquei como Kardec se portava, a alusão àquilo que eu comentei da postura de Kardec na revista como inspiração para nós de como nos portar nas redes sociais hoje, né? E isso aqui eu acho fascinante. Um jornal de estudos psicológicos. É o subtítulo da revista. Jornal de Estudos Psicológicos. A ousadia e a coragem de Kardec. Naquela época pouco se utilizava a palavra psicologia, psicológico, que na sua origem mesmo significa estudo da alma. Hoje fala estudo da mente, que limita um pouco, porque a alma vai além da mente, contém a mente, mas vai além. Então psicologia é estudo da alma. E Kardec põe a revista como jornal de estudos psicológicos. Conhecer a parte metafísica, ou seja, além da matéria, do homem, da criatura humana, estudando no seu estado presente, vida atual, e no seu estado futuro, a vida futura, com as consequências. Pois estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, porque o homem é o espírito encarnado, né? Numa definição mais doutrinária, a alma enquanto estamos encarnados, espírito enquanto estamos na erraticidade. Então veja a profundidade, jornal de estudos psicológicos. Estudar a nossa essência espiritual. Estudar a vida atual, cujo passado nosso aqui repercute, as nossas bagagens, como diz Alberto Almeida, as nossas encrencas da alma, as nossas conquistas, luz e sombra. Somos luz e sombra. Mas como propõe o próprio Alberto, eu acho interessante. Luz e sombra. Quem te conduz? Porque nós somos luz e sombra. O problema é quem nos conduz na maior parte do nosso tempo, né? Se é o nosso lá, as virtudes, a luz, ou a sombra, as más inclinações. Então, um jornal de estudos psicológicos, e nós vamos encontrar ali vários textos que vão para esta linha do estudo da alma, a vida futura, as consequências boas e más das nossas ações aqui na Terra, estudar a natureza, as diferenças evolutivas. Nós vamos ver ali casos de espíritos nobres se comunicando, trazendo textos das revistas, e ao mesmo tempo espíritos perversos se comunicando. Então nós vamos estudar essa diversidade evolutiva na Revista Espírita, entendendo as características de cada nível de evolução. Há casos de perversidade impressionante, mas também há casos de nobreza, de compromisso com o bem, de almas realmente vinculadas ao Cristo, que nós vamos encontrar na Revista Espírita. Né? Vamos para o último slide, antes do nosso encerramento. Por que estudar a Revista Espírita? Aqui uma síntese, né, do porquê estudar. Primeiro, podemos perguntar, né,
Por que a revista espírita é tão desconhecida do movimento espírita? A tradução para o português já chegou tardia aqui no Brasil. O primeiro tradutor da revista, Júlio Abreu Filho, pela Edicel, somente em 1969, perdão. Final da década de 60, 20 anos traduzindo a revista. Herculano Pires colaborou com as poesias, porque tem poesias da revista espírita. Colaborou. Então já chega ali fim da década de 60. Depois Salvador Gentili, pelo Instituto de Difusão Espírita, a segunda tradução da revista. E mais recentemente Evandro Noleto, pela Federação Espírita Brasileira. Eu não falo francês, tenho uma dificuldade imensa com o francês. Deixo a discussão das traduções para os tradutores. Tenho duas versões, tem a do Júlio Abreu Filho. Eu trouxe a revista Espírita um pouco na alma, porque quando eu entrei no Espiritismo na mocidade, tinha 14 para 15 anos. Meu pai se tornou espírita. E logo aos 18, 19, eu tinha uma certa simpatia pela revista, e naquela época eu fiz um consórcio da revista espírita. Você pagava um valor por mês lá X, para a Edicel, e ela mandava para você, ia mandando aos pouquinhos, até formar a coleção. Era o consórcio da revista espírita, né? Então, é interessante isso, né? Então ela se tornou desconhecida, e desconhecida até hoje, em boa parte, porque não se usa no cotidiano da casa, na biblioteca da casa, no estudo da casa espírita, na palestra espírita, nos eventos espíritas. Está começando a melhorar. Nos últimos 10 anos, eu vi uma boa melhora. Muitas pessoas que até nos dão feedback, eu montei um grupo de estudo. Como estudar a revista? Ela própria, cronologicamente, por temas, por questões temáticas, podemos buscar. Tem o Kardecpédia, que ajuda, né? Você pode baixar a revista ali no site da Federação Espírita Brasileira, tem a revista Espírita para baixar. E hoje há numa inteligência artificial. Você tem um notebook LM, você pode adquirir a revista, baixar toda ela no notebook LM, criar uma pasta da revista espírita e fazer pesquisas ali, que é até melhor do que o Kardecpédia. A fonte de busca do Kardecpédia, em alguns momentos, deixa a desejar. Traz muita coisa, é difícil. Mas você tem a tecnologia, a IA, facilitando a pesquisa. Ou em conexão com obras, com o Livro dos Espíritos e Revista Espírita, que é o que eu estou fazendo na atualidade, com as obras fundamentais. Vou fazer um seminário agora, mês que vem, em Barra Mansa. Nós vamos fazer sobre a Revista Espírita e a obra Os Mensageiros. Então tem várias formas de poder amarrar a revista, né? Mas ela é desconhecida porque não está no dia a dia, no cotidiano da casa. Nós já falamos um pouco disso, história do movimento espírita nascente, conhecer um pouco as lutas, os desafios, as conquistas, o que Kardec fez, os espíritas da época, os médiuns da época. Tem um livro muito bom, do Carlos Sete, Espíritos sob Investigação. Ele estuda muito essas cartas atuais e vai buscar na revista, e ele traz a história de alguns médiuns, alguns espíritos que se comunicavam, mais comumente na Sociedade de Paris. Então, é importante, então você pega esses documentos, a revista espírita, é uma forma de conhecer e preservar a história do movimento espírita nascente. Uma autobiografia de Kardec, é conhecer a alma do codificador e suas qualidades morais. Vimos a humildade, outro poderia ter feito. Quando Kardec, lembra quando eu falei que vinha um fato, a nota de Kardec e uma comunicação espiritual? Também raríssimas vezes, dá para contar nos dedos de uma única mão, e olha lá ainda, talvez precise até de menos dedos. Quando vinha um fato, Kardec trazia a sua impressão pessoal equivocada. 1 ou 2 vezes. 3 vezes no máximo. E aí vinham os espíritos e corrigiam. Olha, a ideia que você teve desse fato não é assim, é assado. Kardec podia, ao publicar na revista, pular a nota dele, não podia? Vou publicar só a nota, ou já vou corrigir a minha impressão. Não, ele publicava a impressão dele equivocada e os espíritos corrigindo, para mostrar que às vezes ele também, nas suas deduções, falhava. Como eu falei, pouquíssimas vezes. Né? E as qualidades morais de Kardec, a humildade, o lado caridoso. Kardec usava a revista espírita para fazer campanhas sociais. Essas campanhas sociais que nós vemos nas casas espíritas, bem-vindas, Kardec já fazia na revista, que ele chamava lá de subscrição. Abria a sede da revista espírita para doações para pessoas que foram vítimas das enchentes, os pobres de Lyon,
né? Epidemia que houve à época, o lado caridoso de Kardec que às vezes desconhecemos. Reforço doutrinário com acréscimo de casos reais. Então nós vamos ter na revista, como disse, reforços doutrinários. Só que com essa questão de fatos. Então você vai estudar obsessão, tem casos reais e a teoria. Você vai estudar, né, provas de expiação, fatos reais e os conceitos doutrinários reforçados. Então é uma mistura de conceitos com fatos, com histórias verídicas que vinham pelas cartas que Kardec trazia pelos jornais, tornando o estudo muito agradável e o aprendizado exuberante. Fomenta o desenvolvimento moral, como nós falamos, né? A revista Espírita não é só conceito, vai trabalhar a educação dos sentimentos. 1/4 da revista Espírita é composta por comunicações espirituais. 300 a 350 comunicações espirituais. Então, muitas destas comunicações trabalhando virtudes, sentimentos, destacando a moral cristã. Muitos textos maravilhosos que realmente nos incitam a essa transformação moral. Laboratório das obras fundamentais, muitas temáticas e muitos textos que estão na obra fundamental publicadas originariamente na Revista Espírita. Muitos. A obra A Gênese, a última, a mais trabalhada na Revista Espírita. Eu, pessoalmente, gosto muito de fazer este link, esta conexão entre alguns temas e alguns textos que estão nas obras fundamentais e que nós vamos encontrar a razão de ser, às vezes, na Revista Espírita. Eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Sei que está todo mundo aí já pensando no coffee break, né? Em 2 minutinhos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão lá em O Livro dos Espíritos. Fatalidades. Aí a gente vai lá na Revista Espírita e encontra da onde Kardec tirou esse tema. Porque ali Kardec recebeu uma carta de uma pessoa que havia sobrevivido a um acidente de barco, onde ele foi o único sobrevivente. O barco virou, tinha em torno de umas 10 pessoas aproximadamente, ele foi o único sobrevivente. E ele lamenta que tinha até uma freira ali no barco, fala, morreu até uma freira aqui no barco, só eu sobrevivi. E aí ele diz a Kardec, engraçado que eu já passei por 7 ou 8 acidentes dessa natureza e sobrevivi. O que significa isso? E aí Kardec questiona São Luís a respeito do fato e vem algumas das perguntas e das respostas que nós vamos encontrar no item Fatalidades do Livro dos Espíritos. Pessoalmente eu acho essa conexão fascinante. Para saber às vezes de onde nasceu o tema. De onde nasceu o tema. Mundos transitórios do Livro dos Espíritos. De uma comunicação de Mozart. Então, eu acho, para quem gosta de estudar a doutrina espírita, as obras fundamentais, este link como laboratório das obras fundamentais também é impressionante. Mas eu ouço às vezes a pessoa falar, a revista espírita é o laboratório das obras fundamentais. Aí as pessoas deduzem assim, bom, já que é o laboratório das obras fundamentais, basta estudar as obras fundamentais que eu não preciso estudar a revista espírita. Não, a revista espírita é também um laboratório das obras fundamentais, mas não é, como estamos vendo, apenas um laboratório das obras fundamentais. E mesmo que fosse, por esse link que nós comentamos, também já valeria a pena. Mas a revista vai muito além de ser apenas, né, aqui apenas no sentido quantitativo, não no sentido qualitativo. É um laboratório das obras fundamentais. E vamos encontrar orientações atuais para os dirigentes e tarefeiros espíritas. Muitos problemas do movimento espírita, Kardec enfrentou aquela época e resolveu, ajudou na Revista Espírita. Tem um artigo, dezembro de 1861, Organização do Espiritismo, o texto mais completo, 25 itens para dirigentes, trabalhadores da casa espírita. Tá? Então é para nós também, aqueles mais comprometidos com a causa, com a casa, com o movimento espírita, vamos encontrar ali muitas diretrizes para que possamos exercer essa função com mais responsabilidade, com mais seriedade, com menos disputa, com menos divisão. Hoje, infelizmente, encontramos subgrupos que se formam no movimento espírita. O que Kardec fazia naquela época? Quando começava uma ideia antidoutrinária a crescer, ele não deixava a ideia crescer muito e causar problemas. Ele já ia onde? Na Tribuna do Espiritismo, a Revista Espírita, e já escrevia um artigo, mostrando como ele, codificador, sinalizava para esse tema. Surgiram vários submovimentos à época.
inclusive dentro do movimento espírita, defendendo a ineficácia da prece. Já que a prece não afasta os problemas e os desafios da vida, qual a sua utilidade? Não tem utilidade. Kardec, percebendo que a ideia começava a crescer, como um espírito muito sério, muito responsável, muito proativo, não esperou, porque às vezes casa espírita a gente faz isso, né? Tem um probleminha ali, a gente não dá o devido valor, deixa que o tempo resolve, daqui a pouco o problema cresce, daqui a pouco vira, entre aspas, um câncer dentro da casa espírita moral. Se tivéssemos agido com prontidão, evitaríamos. Kardec não deixava as coisas crescer. Ia na tribuna e trazia um material de orientação doutrinária para determinada questão. Então é um manual para dirigentes e tarefeiros da casa espírita. Há questões mínimas que o tempo resolve, mas há muitas questões que nós precisamos agir como Kardec fazia na revista, com muito zelo doutrinário, mas também com muita amorosidade. Kardec, para nós, seguindo o modelo do Cristo, sem dúvida alguma, esse ânimos e ânima, a energia e a amorosidade, e estas qualidades de Kardec estão ali pulsantes na revista espírita. E encerro uma curiosidade, o Arthur pode até estar próximo aqui, o último ato da vida de Kardec, vendendo um exemplar da revista espírita. Viana de Carvalho, na obra Espiritismo e Vida, por Divaldo Franco. Kardec, à noite, se encontra dia 30 de março para 31 de março de 1869, sai do corpo em sonho e encontra-se com o próprio Cristo, o Espírito de verdade. Acorda com emoções à flor da pele, entusiasmado. Estava ali de mudança de local, tudo encaixotado, arrumando. Um jovem, de manhã bate à porta, bate, Kardec desce, vai atendê-lo. O jovem queria comprar um exemplar da revista espírita. Kardec, feliz de ver um jovem, um exemplar da revista espírita, pega o exemplar, vende ao jovem. Ao finalizar a venda, o jovem iria embora, Kardec passa mal, rodopia, tem um aneurisma cerebral e desencarna naquele momento. Então, o último ato da vida de Kardec, vendendo um exemplar da revista espírita. Então, esta é a nossa primeira etapa, depois voltaremos com a segunda etapa. Muito obrigado.